sobre carisma e nós vamos falar sobre a oração. Então, nós vamos falar isso tudo de uma forma bem simples, tá? Não vamos apertar muito, não, porque eu acredito que quanto mais simples, melhor para o nosso coração, melhor para o nosso entendimento. Então, antes da gente começar, vamos fazer um minutinho de silêncio. Vamos entrar na nossa cela, que é o nosso coração, nos encontrar com o nosso Deus, que tanto nos ama e nos chama à santidade. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que o Senhor estás aqui, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ouve. Adoro-te com profunda reverência, Senhor. Peço-te perdão pelos meus pecados e peço-te a graça para fazer com fruto esse tempo de formação e de oração. Maria Santíssima, minha mãe querida, São José, meu Pai, meu Senhor, e meu anjo da guarda, intercedam por cada um de nós. Amém. Amém. Então tá, agora eu peço para que vocês desliguem o microfone para a gente começar a nossa formação. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Então tá bem. Então nós vamos dar uma passada rápida, né, sobre o que é o carisma. Às vezes a gente fala assim, o carisma da ordem terceira é esse, o carisma, mas o que vem a ser carisma, né? Muitas vezes a gente não para perguntar, né, o que é o carisma. O carisma ele tem um poder, né? O poder de atrair e de encantar. É um dom natural de cada um de nós, né? Então esse dom natural é concedido por Deus, né? E ele tem o poder de atrair. O carisma de cada comunidade, o carisma de cada um concedido por Deus é para nos completar, né? Então a gente percebe que dentro da igreja nós temos vários carismas. Por exemplo, nós temos o carisma dos franciscanos,
quem cuidar dos mais necessitados, né, dos pobres, nós temos o carisma dos beneditinos, e nós temos o nosso carisma. Então, todos esses carismas faz com que a nossa igreja se complete, e a nossa sociedade também, né? O carisma, como eu disse, ele tem o poder de encantar e de nos seduzir. Prestem atenção quando a gente vê uma pessoa assim, é que a gente fala assim, nossa, fulano é carismático, parece que a gente gosta de estar perto daquela pessoa, né? Então, isso é o carisma da pessoa, é o dom que a pessoa tem. Então, assim, todos nós temos o nosso dom natural, o nosso carisma natural. E nós, carmelitas, aqui eu coloquei a foto, né, dos noviços do dia do retiro. Nós, carmelitas, trazemos em nós essa atração, né, esse fascínio. E qual é o carisma do carmelita? O carisma é a nossa identificação, é o nosso RG, né? Quando a gente vai abrir qualquer compra, qualquer coisa que a gente vai fazer, a primeira coisa que as pessoas perguntam, né? Qual é o número do seu RG? Qual é o número do seu CPF? Porque através desse número nós somos identificados juridicamente, né? Então o carisma é isso. O carisma é o nosso RG, é a nossa identificação, né? É aquilo que quando a pessoa fala assim, o Carmelo, quando a gente fala os franciscanos, a gente já pensa direto na pobreza. Então, e quando a gente pensa no carmelita, né? O que a gente pensa? Então, aqui nós está na nossa regra, né, na regra da ordem terceira, lá no capítulo 18, e na regra do Carmo, que é aquele livro ao redor da fonte, que a gente vive falando deles para vocês, está escrito assim, que nós carmelitas somos chamados a viver em obséquio de Jesus Cristo, viver a favor de Jesus Cristo e a segui-lo com todo o nosso ser, e servi-lo fielmente de coração puro e total dedicação. Esse é o rumo pelo qual o carmelita deve seguir. Mas, irmã Nelly, como que a gente pode fazer para viver em favor de Jesus Cristo, né, em obséquio? Como que a gente pode fazer para servi-lo fielmente, com o coração puro e total dedicação? Nossa, irmã, aqui é tão difícil a gente viver tudo isso. Como que a gente vai fazer, né? Então, o livro lá do Ao Redor da Fonte, ou a regra da ordem, ela nos diz assim, que para a gente seguir Jesus, viver em obséquio de Jesus, a primeira coisa, a gente tem que imitar o seu exemplo, né? E qual é o modelo de vida, né, que a gente tem que configurar com a nossa vida? É a vida de Jesus. A gente sempre tem que tentar fazer com que a nossa vida seja configurada à vida de Jesus. Como a gente vai fazer isso? A gente tem até uma musiquinha de quando eu era criança, que a gente fazia muito teatrinho, que eu gosto muito dela, né? De amar como Jesus amou, de sentir como Jesus sentiu. Vocês lembram dessa música? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, cantar como Jesus cantou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu sentiria muito mais feliz, alguma coisa assim. Então, é exatamente isso. A partir do momento que a gente pensa em imitar o exemplo de Jesus, é a gente virar, né,
assim, o nosso botão para a gente nos configurar a Jesus. E a partir daí a gente perguntar, né? O que eu estou sentindo, Jesus sentiria? O meu sonho é o mesmo sonho de Jesus, né? O meu sorriso é o sorriso de Jesus? Eu me alegro com as coisas de Jesus? E aí vem um outro item, né, que é participar do destino do Mestre, ou participar do destino de Jesus. Quem me segue, Jesus diz, não andará nas trevas, né? Então, Jesus nos chama a viver na luz, né? A viver na luz, a andar com Ele. O sacrifício de todo dia, renuncie, se Jesus diz, se você quer me seguir, tome a sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo, né? Aceite a sua vida como ela é, renuncie a si mesmo e me siga. Muitas vezes o renunciar a si mesmo é em renunciar às formas, muitas vezes erradas como a gente, da forma como a gente pensa, né? Deixar que Jesus permeie a nossa vida e vá tomando conta do nosso ser. Isso é renunciar a nós mesmos, comprometer com Jesus, é permanecer com Jesus sempre, sempre. Na perseguição, né? Está escrito lá: se eles me perseguiram, vão perseguir vocês também, né? Os discípulos de Jesus, nós que queremos andar na luz, nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos pelos outros e muitas vezes por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelos nossos desejos. Por isso a necessidade de configurar a nossa vida com a vida de Jesus. E o nosso destino é a morte, morreremos também, né? Nessa passagem eu acho interessante que o discípulo fala assim: vamos nós também para morrermos com ele, ou seja, vamos seguir o mesmo caminho que ele, né? Ter a vida de Jesus dentro de nós, Jesus ressuscitado vive em mim. Quando eu comungo, Jesus está comigo. Devemos fazer a experiência de viver na presença do Senhor, que é meditar na lei do Senhor dia e noite. Nossa, irmã, então eu não vou fazer mais nada da vida, eu vou ficar só rezando, rezando, não. A partir do momento que a gente configura a nossa vida com a vida de Jesus, a gente começa a pensar como Jesus, né? A amar como Jesus, e aí o que acontece? A gente medita com Jesus o dia todo. Se a gente está lavando uma louça, a gente é capaz de voltar o nosso coração para Jesus, né? E senti-lo perto de nós. Se a gente está dando uma aula, a gente é capaz de olhar muitas vezes os nossos alunos ou as situações, e dentro do nosso coração a gente é capaz de fazer aquela oração: Senhor, toma conta, né? Abençoa esse momento. Então é meditar na lei do Senhor, não deixar o Senhor escapar do nosso coração e dos nossos olhos. Ter um coração puro, até lá na nossa regra, ela diz assim que a gente tem que seguir Jesus com um coração puro, e depois embaixo a gente vai ver com a consciência serena. Então Jesus lá em Mateus ele diz para a gente assim: felizes os puros de coração. Essa purificação, né, que a regra nos fala, ela se faz necessária e urgente hoje mais do que nunca, né? Da gente enxergar as coisas, os acontecimentos do mundo com os olhos de Deus e não com os olhos desse mundo. Então eu volto a dizer para vocês, isso tudo só configurando a nossa vida com a vida de Jesus, deixando com que Jesus cada dia mais faça parte da nossa vida, né? Cada dia mais Jesus seja na nossa vida. Consciência serena, aqui que eu falei, né? Devemos seguir Jesus com o coração puro, reta consciência está lá. A reta consciência ela dá uma conotação moral, mas a consciência serena é aquela consciência tranquila de quem caminha
sabendo que encontrou Deus, né? E tem em Deus a sua raiz, a sua fonte de paz, a sua identidade. Só assim, né, nós estaremos realmente andando a caminho de Jesus, vivendo em obséquio de Jesus, até o ponto da gente dizer assim: eu vivo, né? Como São Paulo apóstolo disse, eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Né? Será que um dia nós vamos ser capazes de dizer essa frase? Olha, eu vivo hoje, mas já não sou eu mais quem vivo. Ou seja, essa vida mundana não me interessa mais, não exerce nenhum fascínio sobre mim. É Deus que vive em mim, então o meu fascínio é Deus, né? Então, o vivendo uma vida assim não tem outro jeito, né? A nossa vida vai se transbordar em oração. E o que é oração? Se eu perguntar para vocês hoje, o que é oração? A oração é um encontro, é um diálogo, né? A oração é um encontro entre Deus e o ser humano. É um encontro que acontece no fundo de nossas almas, no nosso coração. Não é um encontro externo, né? E como diz Santo Agostinho, né? Santo Agostinho ele tem uma frase que eu amo demais, que eu coloquei aqui para vocês meditarem depois. A oração é um encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele, né? Porque Deus nos criou para ele nos criou para o céu. E uma coisa muito interessante é a gente saber que a gente vive numa condição física e uma condição espiritual, mas que a gente foi criado para o céu, né? Nós não fomos criados para esse mundo, nós somos criados para o céu, né? O nosso lugarzinho está lá no céu. Então, a gente tem sede de Deus. E a oração é isso. É um encontro entre a sede de Deus e a nossa, porque Deus também tem sede de nós. Deus sente saudade de nós, né? Então, a oração é isso, né? É o encontro entre a sede de Deus e a nossa. A oração é a elevação da alma a Deus, né? Deus nos coloca em contato com Deus, exige um entrar dentro de si, nos distanciar das coisas ordinárias, né? Então a oração faz com que a gente entre dentro do nosso coração, entre dentro. Lembra quando a gente foi começar a formação que eu falei, vamos entrar dentro da nossa cela, que é o nosso coração. Vamos nos distanciar do que está ao nosso redor, né? Talvez de uma TV ligada na sala, talvez de um filho falando lá não sei na onde, né? Talvez de tudo, da minha dor, dos meus problemas. Vamos nos distanciar da preocupação do serviço que vamos ter que fazer daqui a pouco, né? É nos distanciar disso tudo e nos colocar na presença de Deus, dentro do nosso coração. E quando a gente faz isso, né, a oração ela provoca um sair depois ao encontro do outro. Quando a gente se encontra com Deus, não tem outra forma de viver essa oração senão indo ao encontro do outro, derramando a nossa vida na vida do outro, né? Cria comunhão entre nós e Deus a oração. Portanto, sem a oração, nós não criamos intimidade com Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas boas por aí, pessoas que fazem tanta coisa, trabalham na igreja, mas são pessoas que muitas vezes elas não têm uma intimidade com Deus. E nós, carmelitas, somos chamados a essa intimidade profunda com Deus, né? Devemos alinhar a nossa vida a isso, né? É como Santa Teresa nos diz que a oração é um tratado de amizade
estando muitas vezes a só com quem sabemos que nos ama. E aí eu fiz questão de dar sentido a essa frase para nós. O que é oração, então? É um encontro. O que é um tratado, igual Santa Teresa disse ali? Tratado é um combinado, é um acordo entre duas partes. O que é amizade? Amizade é um sentimento de grande afeição por outra pessoa, né? É se sentir atraído, é ter simpatia por outra pessoa. O que quer dizer muitas vezes? Quer dizer que não pode ser uma vez só, ou uma vez ou nunca, a sós, sou só eu, com quem sabemos que nos amas. Saber na Bíblia quer dizer conhecer. Então, o que Santa Teresa quer nos dizer aqui é que a oração deve ser um combinado entre nós e Deus, né? E deve crescer uma amizade profunda entre nós e Deus. E que esse encontro tem que acontecer sempre, todos os dias, entre eu e Deus, porque é o encontro com aquele que a gente sabe que nos ama. Então a oração é uma busca de amizade, é uma busca de sintonia com Deus, uma busca de intimidade com Deus, sem a qual a gente não vai conseguir ter intimidade com Deus, né? Essa intimidade que os santos tinham, né? Santa Teresa, Santa Teresinha, São João da Cruz. E aí a gente percebe que quando a gente busca o Antigo Testamento, a gente percebe que é Deus sempre o primeiro a vir ao encontro do homem, né? E a gente percebe que Deus não é alheio a nós. Tipo assim, Deus não colocou a gente aqui no mundo e não sabe da nossa existência, nos esqueceu. Não, Deus está sempre atento a nós, sempre. E lá em Gênesis, né, 3, de 8 a 13, vocês podem até meditar essa passagem depois, estava escrito assim que Deus passeava toda tarde pelo jardim com o homem, ou seja, Deus tinha esse combinado com o homem, né? Com Adão e Eva, e ele passeava pelo jardim, né? A gente só passeia com quem a gente conhece, com quem a gente ama. A gente não pega no braço de alguém na rua e sai passeando, não. Aí, um dia, né? Deus vai ao encontro do homem, não encontra o homem. Eles ouvem os passos de Deus e se escondem. Por quê? Porque eles já tinham sido seduzidos pela serpente, né? Pelo pecado. E Deus pergunta: onde estás? E Adão diz a ele assim: Senhor, nós ouvimos o barulho dos teus passos e nos escondemos porque estávamos nus. E Deus pergunta: mas quem disse isso para vocês? E hoje Deus pergunta para nós, né? Onde estamos? Aonde estás, irmão Nataniel? Aonde estás, irmão Alexandre? Aonde estás, irmã Simone? Onde estão? Né? Ele nos chama e nos busca, porque ele quer ter uma relação pessoal e íntima com cada um de nós. Aonde nós estamos? Aonde estamos hoje? Estamos com a cabeça preocupada com as contas? Estamos com a cabeça preocupada com o marido, com o filho, com a esposa, com a mãe? Jesus nos chama a depositar tudo no coração dele. Né? Aonde estamos? Deus está à nossa procura. Deus está procurando você. Deus está procurando você. Aonde você está? E aí, a gente andando, né, pelo Antigo Testamento, a gente consegue perceber grandes homens que tiveram intimidade com Deus e foram obedientes a Deus.
Se a gente for buscar na história da salvação, desde lá do começo, a gente percebe Noé, né? Que Noé era um homem obediente a Deus. Deus manda ele construir uma arca e ele não entende nada, mas ele constrói a arca, né? Então, Noé, ele fez parte, né, do plano de Deus quando Deus é, reiniciou novamente a humanidade. Se não fosse o sim de Noé, se não fosse essa intimidade que Noé tinha com Deus, ele não teria ouvido Deus. Abraão é tido até como o pai da fé, né? Uma mensagem de Abraão que me remete muito à fé é aquela passagem que ele queria muito ter um filho, ele não tinha filho, e Deus promete um filho, e depois de muitos anos, a esposa de Abraão, ela concebe e dá à luz, né, a Isaac. E é tão interessante que depois que o menino está grande, Deus fala para ele assim: pega Isaac, teu filho, leva em sacrifício para mim. E ele sai, pega o menino e sai. Sobe as montanhas para o altar do sacrifício e vai embora, né? E aí a gente percebe que ele não tem dúvida. O coração que não duvida e que não tem medo de obedecer a Deus é um coração que tem intimidade com Deus. É um coração que reza, né? E nós, carmelitas, precisamos ter esse coração. Depois a gente vê Moisés que libertou, né, junto com Deus, aquele povo lá do Egito, caminhou 40 anos. E o povo chorava e falava que estava com fome, e Deus rezava, né, conversava com Deus, Moisés conversava com Deus, e Deus mandou o maná, depois mandou codornizes, depois Deus deu a água, transformou a água de Mara, que era uma água salgada em água doce para o povo. Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto, e assim se foi, né? Toda a história de Moisés que vocês conhecem. E aí tem Davi que era um rei segundo o coração de Deus. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Se a gente for procurar na nossa Bíblia, lá nos Salmos, a gente vai perceber que a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Davi era um homem apaixonado por Deus. E mesmo assim, Davi pecou, né? E depois ele cria aquele salmo Miserere, que é o Salmo 50, que fala para Deus: Senhor, né, cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Por quê? Porque apesar da fraqueza dele, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia quem era Deus, né? Igual nós, quantas vezes, né, a gente faz as coisas e de repente a gente dá uma pisada na bola, né? A gente peca. E aí a gente vai percebendo que todos esses homens foram homens que fizeram parte da história da salvação e são homens de verdadeira oração. Hoje, cada um de nós participamos dessa história da salvação de hoje, porque através do seu sim, você pode ajudar o outro da sua casa, o outro irmão. O irmão Alex estava aí falando agorinha mesmo, né, do sobrinho dele que esteve lá, da cunhada do irmão que esteve lá e se apaixonaram, né, pela ordem, pelo Carmelo. Então, nós fazemos parte da história da salvação de outros, né? Então, o nosso papel aqui nesse mundo é um papel muito importante. Nós devemos ser pessoas de muita oração para que a gente consiga ouvir o que Deus tem para nos dizer. E aí a gente vai, né, caminhando, e a gente chega em Elias. Elias, que é o nosso inspirador e pai espiritual. Elias também vem nos ensinar a trilhar os caminhos de oração.
Eu sou muito apaixonada por Santo Elias, sabe, gente? Elias quer dizer, Elias ele era o profeta do poder e do fogo, né? Do poder purificador de Deus. E ele diz assim: pela vida do Senhor a quem sirvo, Elias fala e age com o poder de quem é íntimo de Deus. É a mesma coisa quando você vai falar assim de alguém, você fala assim, alguém vem e fala de um amigo seu, você fala assim, não, não fala dele assim não, porque eu conheço ele. Ele não seria capaz de fazer isso, né? Ou olha, o meu fulano disse que vai fazer isso. Pode acreditar que ele faz. É a mesma coisa. O irmão Nataniel ficou por conta de abrir as salas hoje para nós. E o irmão Davi está tranquilo, porque sabe que o irmão Nataniel ia abrir as salas para a formação. Então, a gente conhece o irmão Nataniel, né? Então, a gente confia. Então, é a mesma coisa com Deus. Elias falava com o poder de quem é íntimo de Deus, né? De quem conhece a Deus. E ali, acho que eu passei um demais. Depois a gente vê a viúva de Sarepta, né? Não é Serepta, é Sarepta. A gente vê que quando Deus fala para Elias, que é para Elias ir até Sarepta, que ele iria lá encontrar com uma viúva, e Elias vai, né? E Elias chega lá e pede a água, ela dá, e aí Elias pede um pão para ela cozer um pão para ele, e ele fala, né? Ela fala para ele, não, a farinha que eu tenho ali, o azeite que eu tenho ali é para fazer apenas um pão, para mim alimentar a mim e a meu filho, e depois a gente esperar a morte, né? Porque a seca lá estava muito grande, a fome estava muito grande, né? A terra não produzia mais nada por conta da seca. Muitas vezes o nosso coração está seco, né? Está precisando da água pura que é Deus. E aí Elias fala para ela assim: olha, faça um pão para me comer e não vai faltar azeite na sua ânfora e nem farinha na sua vasilha. E ela obedece, Elias faz, e realmente não faltou mais o trigo na vasilha dela e nem o azeite na ânfora, né? Por quê? Porque Elias sabia o que falava, né? Ele acreditava e Deus pediu para que ele falasse dessa forma. E depois o filho da mulher morre e a mulher vem desesperada com o filho no colo e fala: olha, o que você tem comigo, profeta? Agora não bastasse tudo e agora o meu filho morre. Será que eu estou sendo castigada pelos meus pecados? E Elias pega o menino no colo, sobe para o quarto, né? Ele até usa o termo de subir ao quarto, e chega lá, coloca o menino na cama e faz uma oração e suplica a Deus pela vida do menino. E o menino ressuscita. Até é a história da primeira ressurreição, né? Que é essa ressurreição, depois o menino morre, né? Não é igual a ressurreição de Jesus, é igual a ressurreição lá de Jesus, lá que ele faz com. Ai, como é que chama o rapaz lá que Jesus ressuscita, Lázaro? Lázaro. Depois ele morre, né? Não é, né? A ressurreição de Jesus é uma, né? A ressurreição, ele ressuscita dos mortos e vai para o céu. E pelo poder, né, pela oração de Elias, Elias devolve a vida, Deus devolve a vida ao menino. E Elias desce com o menino, e aí ela diz assim: olha, agora eu acredito no seu Deus, né? Agora eu acredito no seu Deus. Muitas vezes esse devolver a vida é a gente transbordar Deus, né? Transbordar Deus para o outro. Então Elias fez isso, né? Que a gente possa ter essa força.
E depois vem aquela parte mais importante, né, gente? Uma parte muito bonita da vida de Elias, que é a vida lá do confronto dele com os profetas de Baal, né? Elias chama os profetas de Baal praticamente para um duelo, né? Eu lembro muito do filme de Bang Bang disso, um duelo. Ele fala lá para os profetas: vamos ver qual oferenda que vai ser consumida. Vamos montar os altares e vocês vamos colocar a oferenda, que é a carne para ser consumida, e vamos pedir para que Deus mande o fogo, né? E aí ele até deixa os profetas de Baal ser os primeiros, né? E aí eles colocam lá a oferenda e começam a rezar, né? Começam a suplicar para o Deus de Baal vir e consumir a oferenda, e rezam. E Elias ainda tira com a cara deles, né? Fala assim: eu acho que o Deus de vocês deve estar ocupado com alguma outra coisa, porque ele não deve estar ouvindo a oração de vocês. É melhor vocês rezarem mais alto. E aí, quando chega no final da tarde, já, né? Não, chega um tempo, o povo já está exausto, cansado de tanto gritar e suplicar o Deus Baal, e nada acontece. Aí eles se rendem, né? E aí Elias vai fazer a parte dele. Elias põe lá a oferenda, a carne, e ainda ele é tão audacioso, porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente é audacioso, porque a gente conhece o poder de Deus, né? E a gente sabe que Deus é infinitamente grande. E aí, o que acontece? Ele fala assim: olha, vamos cavar ao redor aí do altar e vamos tocar fogo nessa lenha. Todo mundo sabe, gente, que madeira molhada não pega fogo. Não pega fogo, é difícil, eu sei, aqui em casa, às vezes eu vou acender o fogão de lenha, eu pego uma madeira que está úmida, nossa, Virgem do céu, pode esquecer que não vai pegar fogo, não. E Elias manda tacar muita água em cima daquela oferenda. E aí ele reza e, e fala para Deus, né? Para Deus que Deus viesse consumir e que aquilo fosse para que todos crescem nele, não para ele se engrandecer, né? Elias quer dizer assim: Senhor, que o seu poder venha, não para mim me engrandecer, né? Mas para que todos acreditem o Deus grande que você é. E o fogo cai lá do céu, né? Como um raio, pega fogo na oferenda, na madeira, e a oferenda é consumida, né? Então, a gente percebe que a intimidade com Deus faz com que a gente enfrente muitas vezes os Baal de nossa vida, né? Enfrente os problemas, as dificuldades. A gente sabe em quem confia. E Elias era assim. Elias era um homem que acreditava em Deus, né? E aí depois a gente vê que Elias vai para o Monte Horebe, né? Depois que tudo acontece. Espera aí, aqui. Depois que o fogo vem e consome, né? Elias vai lá. Elias tem lá a rainha lá que promete matar Elias, né? E Elias fica com medo, e Elias vai e deita lá no junípero, se esconde, fica com medo e fala para Deus: Senhor, né, tire minha vida. Ou seja, Elias fica meio deprimido, e Deus vem, manda um anjo, o anjo vem, alimenta Elias e fala para ele: toma água fresca, come o pão e vai. E isso o anjo vem por 2 vezes. É isso que Deus faz conosco. Deus cuida de nós. Quantas vezes a gente não está desanimado, né? A gente não quer mais caminhar, e Deus vem, né, com a Eucaristia, nos alimenta, nos fortalece e nos põe de pé novamente, né? Depois a gente vê a figura de Elias lá sobre o Monte Horebe,
que é o monte aonde se encontra com Deus, né? Ele vai, entra numa gruta, né? Porque Deus fala que quer falar com ele. E aí vem um furacão, vem um grande tremor de terra, né? E Deus não estava presente. Diz que tremeu tanto a terra ao redor, que chegou a partir montanhas, né? E Deus não estava nesse estardalhaço todo. Depois veio uma brisa mansa e Deus se fazia presente nessa brisa, né? Então, na oração de intimidade, Deus se revela e nos revela a nós mesmos, né? Que muitas vezes nós não sabemos quem somos. É só Deus que vai nos revelar, né? É Deus que vai revelar quem somos nós verdadeiramente, né? E quem Ele é. Sem a oração não tem como Deus falar conosco. Deus não vai falar conosco através do WhatsApp, através da televisão, não vai, não vai. Deus vai falar conosco através da oração, né? E nós precisamos deixar que Ele, muitas vezes, destrua as imagens que nós fazemos dele, porque muitas vezes nós fazemos imagens de Deus. Nós precisamos deixar que Ele mesmo refaça a sua imagem em nós. O que Deus precisa revelar em nós? Muitas vezes, gente, nós temos alguns traumas, nós temos algumas coisas em nós que nós não sabemos nem de onde vem, algum jeito, né? Vocês já perceberam que às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente não gostaria de ter e depois que a gente tem, a gente fala assim, nossa, mas por que eu fiz isso? Eu não estou entendendo por que eu fiz isso, né? Por quê? Porque a gente quer ser uma coisa, mas dentro do nosso coração, muitas vezes, a gente tem dores, tem traumas, tem medos. Então, Deus vai revelando isso a nós através da oração. Ele revela a nós mesmos quem somos nós. E aí a gente vai conseguindo refazer o nosso caminho, muitas vezes refazer a nossa vida. Se a gente perguntar, né, eu acho interessante uma coisa, na minha casa nós éramos em 11 irmãos e morava com a gente mais 3 primos, então nós éramos uma família muito grande e eu era uma das últimas da minha casa. E na minha casa todo mundo falava muito alto, né? Nós somos meio que descendente italiano, então e mineiro, então era uma mistura, uma falação alta, uma coiseira, e eu peguei esse costume de falar alto. E muitas vezes, às vezes eu estava falando e eu falava alto, eu falava assim, nossa, mas tem necessidade de eu falar tão alto assim? Por que eu estou falando tão alto? E aí Deus foi me mostrando, né? Olha, é por conta disso, você foi criada numa família assim, mas você não precisa ser desse jeito, né? Você pode ser melhor. Então Deus vai nos revelando, olha, você tem essa atitude por causa disso, mas você pode ser curado disso, né? Vem comigo, olha, você está trilhando esse caminho não é bom para você. Então Deus vai revelando nós mesmos a nós. Olha, você tem essa atitude não é boa para você enquanto cristão, enquanto filho de Deus. Não foi assim que eu fiz você. Não foi assim que eu te fiz. Não foi. Foi o mundo, foi sabe, as convivências, as coisas que trouxeram a você quem você é hoje, mas não é isso que eu quero de você. E a gente vai como eu disse lá no começo, configurando a nossa vida, a vida de Deus, né? A vida de Jesus. E seguindo em frente, a gente vai chegar lá no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos dar de cara com o nosso amado, com o nosso amor, com Jesus, né? E a gente vai perceber que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, Jesus orava sempre, né? Principalmente nos momentos importantes da sua vida,
da sua missão, que a vida de Jesus era uma missão, né? Nós vemos que Jesus não fazia nada sem a oração, sem estar junto com o Pai. E a gente pode observar aí, alguns momentos eu pus bem poucos, porque a vida toda de Jesus era uma vida de oração. A gente percebe no batismo de Jesus, né? Enquanto Jesus orava, o céu se abre e Deus diz: esse é meu filho muito amado. Depois, na transfiguração, né, a gente percebe Jesus orando no Horto das Oliveiras, gente. Jesus se afasta. Ele orou, ele rezou tanto, né, que ele suou sangue. Ele suou sangue porque ele conseguia ver, né, sabe, entender qual seria o destino dele dali para frente, né? Quantas vezes a gente não vai para certas situações sabendo o que vai acontecer, né? Sabendo que muitas vezes não vai acontecer uma coisa boa daquela situação. E Jesus fala: Senhor, que não seja feita, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra a sua vontade, né? E ele fala para os discípulos antes: ficai aqui, vigiai comigo, vigiai e orai, né? Isso ele diz para nós: olha, fiquem comigo, rezem, vigiem comigo, sejam íntimos do meu coração. Não sejam cristãos ou carmelitas superficiais, né? Tenham a ousadia de avançar por águas mais profundas, né? Será que a gente não está precisando ouvir Jesus que falou lá na pesca milagrosa? Jogue a rede aqui, desse lado. E muitas vezes a gente quer jogar a rede do lado esquerdo. A gente teima com Deus, a gente teima, né? A gente acha que a gente é dono da nossa vida. Muitas vezes Deus fala assim: olha, deixa quieto. Não, mas eu tenho que... Não, a gente precisa aprender a obedecer a Deus. E a gente só aprende essa obediência na oração. Jesus, quando vai escolher os 12 apóstolos, ele se põe em oração também. E uma coisa muito importante aqui desse versículo de Marcos aqui, que tendo levantado, ele começa assim: tendo levantado muito antes do amanhecer, Jesus se põe em oração, né? Aí eu pergunto para nós mesmos: a gente é capaz de levantar mais cedo, fora do nosso horário, para a gente estar em oração? Quantas vezes a gente não fala assim: eu não tenho tempo para rezar, eu não consigo rezar, eu não consigo ouvir Deus. Tempo, gente, tempo é questão de preferência. Jesus diz assim numa das passagens dele: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde você tem colocado o seu coração? E Jesus, continuando o capítulo de Marcos, aqui o versículo 35, após ele rezar, ele teve um dia cheio de muitas curas, de expulsar muitos demônios, e depois ele sai dali e vai de novo para um lugar deserto, e ali ele se põe em oração. Então, ter um tempo para Deus, porque o nosso dia, muitas vezes, é um dia de muito trabalho, de muitas curas, né? Muitas vezes a gente vai precisar sorrir sem ter vontade de sorrir, né? A gente vai ter que expulsar muitos demônios, né? Com a nossa boa vontade, com o nosso carinho com o irmão. Muitas vezes é só isso que o irmão precisa, né? E a gente saber que depois a gente tem que se colocar em oração de novo, né? Assim é exemplo de Jesus, se colocar sempre em oração. Jesus nos ensina depois, né? A gente vai ver aqui, deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Jesus vai nos ensinar algumas condições para a gente conseguir ter uma boa oração.
A primeira dela é muito simples, é a condição de solidão e de silêncio. Para a gente ter uma intimidade com alguém, a gente tem que ter solidão e silêncio. Você escreveu uma coisa? É muito simples. Quando a gente vai se encontrar com alguém, com um amigo, e a gente tiver alguma coisa importante para conversar com ele, você chama ele no canto. Porque não dá para conversar com ele a hora que a gente se encontra com todos os irmãos. Não dá para a gente falar para ele daquilo que a gente quer falar no meio de uma bagunça, porque senão ele não vai ouvir a gente, né? Então Jesus diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, no quarto do teu coração. Fecha a porta para as coisas corriqueiras que estão ao seu redor, fecha a porta para a sua preocupação, fecha a porta, né, para os trabalhos que você ainda tem que fazer, fecha a porta para a conta que você tem que pagar, fecha a porta para as preocupações da tua vida e se ponha em solidão e em silêncio, porque o Pai, em segredo, né, vai ver o teu coração, no silêncio vai ver o teu coração e vai te recompensar, ou seja, vai te dar a graça para você conseguir passar por todas as dificuldades com muita alegria, né? Com paz, com precisão, porque muitas vezes a gente toma decisões erradas na nossa vida porque a gente não partilha, né? Não partilha com Deus, né? A gente não tem essa graça, a gente não se exercita, né? Aí depois a segunda condição, a fé. Se a gente não acreditar, se a gente não tiver fé, não adianta. Não adianta, nada vai adiantar na nossa vida. E Jesus diz assim: tudo que você for pedir em oração, acredite que você já recebeu e vai te ser dado, se você pedir com fé. Pedir com fé é a gente derramar o nosso coração para Deus, né? Então, assim, uma outra condição para a nossa oração ser uma oração eficaz é a fé. Depois, lá em Marcos, né, a gente vai ver que uma outra condição para a oração é o perdão. Gente, essa é uma condição muito importante. Muito importante. O perdão. Quando a gente tem algum ressentimento no nosso coração, a gente não consegue rezar direito. Não consegue. Não consegue. Porque a nossa oração, ela deve, como eu disse lá no início, ela deve se derramar no irmão, deve se derramar em quem está ao nosso redor. A gente deve derramar esse Deus a quem está ao nosso redor. E se a gente tem algum ressentimento, se a gente está com raiva de alguém, a gente não tem uma oração eficaz. Então, uma condição para o amor é o perdão. Condição para amar é perdoar, é você ter o coração aberto e saber que Deus te perdoa sempre de todos os pecados. Então você deve também perdoar. E a gente lembrar que o perdão também é uma decisão. A gente tem que se decidir a perdoar. Não é sentimento, né? Muitas vezes a gente pensa que perdoar é a gente, ai, tô livre, perdoei. Não, é a gente falar, eu vou perdoar. Falar para Deus, Senhor, eu perdoo fulano. É você ir até a pessoa muitas vezes e dar um sorriso. Se você não consegue falar para ela que você perdoou ela, dá um sorriso para ela, né? Mas é uma condição para o perdão. E quando você se sentir confortável e bem, vai até a pessoa e fala: olha, aquele dia você me falou aquilo, eu me magoei, mas eu queria te dizer que eu já te perdoei. Muitas vezes a gente sofre e o outro que fez alguma coisa para a gente nem sabe que fez, a gente sofre sozinho. E uma outra coisa, né? É, a falta de perdão é um veneno para o nosso coração. É como se você
tomasse uma gota de veneno todo dia. A falta de perdão, ela exclui a gente do meio do outro. Você quer ver uma coisa? Se alguém te convidar para ir em algum lugar e a pessoa que você não está conversando vai lá, você fala assim, eu não vou não, vou ter que encontrar com fulano, meu Deus, a gente faz assim, não é? Nos afasta do irmão. Você quer ver uma outra coisa? Até mesmo nas nossas comunidades, se você tiver azedo com alguém, eu costumo falar azedo, sabe, gente? Se você tiver azedo com alguém e tiver uma cadeira do lado da pessoa, você olha para ver se não tem outra para sentar. Isso acontece com a gente. Então, é difícil rezar quando a gente tem ressentimento no nosso coração. Então, procuremos nos livrar disso tudo quanto antes, para que a gente seja livre, o nosso coração esteja livre para se encher de Deus e se derramar no outro. Aí a gente vai parar na nossa querida Mãe do Céu, né? Nossa Senhora. Eu não tenho nem o que falar dela. Nossa Senhora é modelo de oração, é modelo de intimidade com Deus. A gente percebe que a força do sim de Nossa Senhora, o sim dela sem reservas, o sim dela sem pestanejar, é fruto de uma intimidade com Deus. Eis aqui a serva, ela sabia quem ela era e ela sabia quem era Deus. Eis aqui a serva. Eu estou aqui disposta a te obedecer e a fazer da minha vida uma vida, fazer da minha vida a sua vontade, né? A gente percebe que nos evangelhos não tem muita falação de Nossa Senhora, mas em todas as partes, quase todas que passava, está escrito assim que Nossa Senhora meditava no seu coração, ela guardava todas as coisas no seu coração. Muitas vezes a nossa vida nos apresentam coisas que a gente não consegue entender. Por que, que um filho agiu daquele jeito? Por que, que fulano está doente desse jeito? Por que, que eu estou passando essa dificuldade? Nossa Senhora não questionava. Nossa Senhora guardava no coração dela e meditava com Deus. Colocava para o Senhor. Senhor, está aqui, o meu coração está assim, né? Nossa Senhora, ela se derramava em Deus. E aí Deus transbordava em Nossa Senhora. Não tem em quem mais Deus transbordou que não seja em Nossa Senhora, né, meus irmãos? Não tem, não tem. E aí a gente para aqui, né? E nós, carmelitas? E nós, carmelitas, como estamos vivendo? Porque vocês são noviços. Vocês são noviços. Agora vocês não são mais assim, não estão mais aspirando o Carmelo, olhando o Carmelo. Vocês já têm um compromisso, né? Como nós somos? Como que é a minha oração? Nós não podemos ser indiferentes a essa sede de qual a Santo Agostinho fala, né, dessa sede de Deus. Nós não podemos evitar Deus, né? Nós devemos aceitar esse desafio e viver a nossa razão de ser. Qual é a nossa razão de ser? É viver em obséquio de Jesus, com o nosso coração voltado nele, configurar a nossa vida, a vida de Jesus. É permitir que Deus seja Deus em nossa vida e assim nos transformar, porque quando Deus entra verdadeiramente no nosso coração, ele transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. E a gente percebe isso momento a momento, né? Ele vai transformando, porque é assim, aonde Deus entra verdadeiramente, ele vai abrindo um caminho de luz e vai revelando a nós mesmos e a presença dele. E a gente fica fascinado por Deus, né? O carmelita, ele deve ser fascinado pela oração, fascinado por essa intimidade com Deus. E nós, né,
Lá na nossa regra, que eu quero muito que vocês estudem isso, quero mesmo que vocês estudem isso durante esse mês, estudem com muito carinho. Lá no capítulo, lá no parágrafo 17, está dizendo assim, que nós carmelitas somos chamados a viver uma relação de comunhão com Deus e a nos deixar conduzir por Ele, colocando-os no centro da nossa vida. No centro. Nós somos chamados a ter uma relação de comunhão com Deus e nos deixar conduzir por Ele. Deus deve ser o centro de nossa vida. Quando Deus for o centro da nossa vida, tudo vai dar certo. Mas a gente muitas vezes não consegue colocar. Ai, não, agora eu não vou rezar, não. Nossa, eu não vou fazer a Lectio Divina agora, não, porque nossa, eu tenho que dar o remédio da minha mãe, eu tenho que cortar a unha do cachorro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. Deus tem que ser o nosso centro. O centro de tudo deve ser a pessoa mais importante da nossa existência. Está aqui, né, no parágrafo 19. Jesus deve tornar-se progressivamente a pessoa mais importante da nossa existência. Né? Mais importante, ele não está falando assim que Jesus deve fazer parte da nossa vida. Não, ele deve não fazer parte da nossa vida. Ele deve ser a pessoa mais importante da nossa existência, desde a nossa fecundação até a hora que a gente chegar no céu. Isso é muito profundo, gente. E isso é para nós carmelita. E isso está lá na nossa regra. E como Jesus vai se tornar a pessoa mais importante da nossa vida? A partir do momento que eu me debruçar na oração, que eu deixar Deus ser Deus na minha vida, né? E deve se tornar através de uma relação pessoal, calorosa, afetuosa e constante. Essa relação, quando fala de uma relação pessoal que eu devo ter com Jesus, não é assim, sabe? Tem gente que trata Jesus como Jesus estivesse lá no céu. Ai, Senhor, o Senhor que está aí. Não, Jesus está perto de mim, Ele é meu melhor amigo, Ele é meu tudo. E aí vai ser uma relação calorosa, que a partir do momento que eu entendo que Jesus está perto de mim, eu vou tratar Ele com muito amor, com muito afeto. Né? E essa relação vai ser uma relação de toda hora, não vai ser assim, um encontro, Jesus, hoje eu vim aqui rezar e aí eu esqueço de Jesus. Não, ele vai se tornando a pessoa mais importante da nossa existência, vai se tornando o centro da nossa vida. Né? Jesus vai entranhando a nossa pessoa. Lá na regra, lá no parágrafo 18, está escrito isso, que ele deve entranhar a nossa pessoa, ele deve ir tomando os nossos espaços, né? Deve entranhar. Vocês já viram uma árvore, quando ela é plantada, assim, uma árvore de raiz muito grande, que é plantada em algum lugar que não deve ser plantada, né? Ela entranha ali no muro, na calçada, aquela raiz, até que ela derruba o muro, ela arrebenta a calçada. É assim que Jesus deve entranhar a nossa pessoa. Ele deve entranhar até arrebentar essa figura que não é minha, que não é a que Deus criou para mim, que eu estou vivendo hoje, eu não sei o que é. Né? Ela até essa raiz de Jesus entranhar no meu jeito de ser, eu deixar de. Às vezes a gente percebe que as pessoas, nossa, fulano usava umas roupas escandalosas, agora está usando umas roupas bonitinhas. Por quê? Porque Jesus vai entranhando e não vai cabendo mais em nós, né, atitudes, jeitos, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente der espaço para Jesus, né? Ir fazendo. Se a gente não der espaço, não tem como ele estar conosco e fazer alguma coisa por nós. E ali na regra nossa, no capítulo,
Gente, eu cismo em falar capítulo, é parágrafo. 36 está escrito assim, que os carmelitas, eles seguem uma vida de intensa oração, centrada no diálogo pessoal com o Senhor, que é verdadeiro amigo da humanidade. Então, não é uma vida que eu rezo quando eu quero, é de intensa oração. E essa oração litúrgica e informal, ela constitui o tecido da relação com Deus, Trindade, animando a nossa vida. O que quer dizer isso na regra? Quer dizer que a partir do momento que eu tenho essa oração pessoal com Deus, a oração litúrgica, que é a Santa Missa, né? A oração informal, que é aquela oração de toda hora. Senhor, eu estou aqui agora lavando essa louça, me abençoa, dá-me força, porque eu estou com o saco cheio, Senhor, estou cansada. Essa é uma oração informal. Essa oração, ela vai fazendo, tudo vai fazendo parte da nossa vida e vai constituindo um tecido, é como se a gente fosse fazendo uma colcha de retalhos. Isso tudo vai fazendo, né, uma costura e vai levando a gente a ter, né, essa relação pessoal com a Santíssima Trindade, e nós vamos animando a nossa vida, né? Vai nos dando uma consciência sempre mais profunda da ação de Deus que permeia a existência de toda a humanidade, de todo ser humano, né? A gente vai tendo mais consciência, a gente vai olhando, né, as coisas e vai tirando um pouco o foco do mundo, vai olhando mais com os olhos de Deus. A oração é vida e não é um oásis no deserto da vida, dizia Tito Brástima. A oração deve ser a nossa vida, o nosso coração deve bater junto com o coração de Jesus. Vocês já colocaram assim o ouvido no peito de alguém e ouviu a batida do coração de alguém? Experimenta fazer isso para você ver como é gostoso você ouvir o coração de alguém, principalmente alguém que você ama, da sua mãe, do seu filho, do seu esposo, da sua namorada, do seu namorado. Coloca, escuta. A gente escutar o coração. É assim que o nosso coração deve bater com o coração de Jesus. O nosso coração deve bater na mesma frequência que o coração de Jesus. A vida sacramental, que é cultivada na Eucaristia, é fonte de vida espiritual intensa e frequência nos sacramentos. Ou seja, a vida do carmelita, ela deve ser uma vida cultivada na vida sacramental. Ou seja, nós precisamos de missa diária, ou de mais vezes que a gente puder. Nós, carmelitas, não podemos ser carmelitas de missa dominical somente para cumprir preceito. Nós vamos na Santa Missa para nos abastecermos de Jesus. Então, quanto mais nutrido tivermos, melhor para nós. Então, procure. Ai, mas à noite eu não consigo. Vá de manhã. Vá de manhã, vai no meio do dia. Sempre tem uma missa, né? Se sacrifique, se coloque à disposição do sacramento, né? A confissão, receber regularmente o sacramento do perdão, né? Para nos fazer, né, com a graça, continuar o caminho. O sacramento da confissão é sacramento de cura. Nós precisamos da confissão para curar o nosso coração dos nossos pecados. É um sacramento de cura, nós precisamos dele. O carmelita, muito mais que qualquer cristão, precisa da confissão. Sempre que necessário, buscar a confissão. Buscar sempre a confissão que vai sempre nos reatar e reforçar, né, a nossa relação com Deus. A vida matrimonial, a gente tem que saber que nós que somos casados, né, aí vale para os casais que não
A gente não tem só casados, né, na ordem terceira, mas nós que somos casados, nós somos chamados também a buscar na vida matrimonial a nossa santidade. A liturgia das horas, né? Às vezes a gente se engana, a gente sabe, na nossa regra, está lá, ó, no parágrafo 38, nós precisamos fazer pelo menos as laudes, pelo menos uma por dia. Precisamos estar em oração junto com a nossa igreja. Os carmelitas leigos, segundo a permanente tradição do Carmelo, cultivam em grau máximo, a oração em suas várias formas. Foi o que eu disse ali atrás, né? Deve fazer parte da nossa vida. E a gente deve dar uma atenção especial à escuta orante da palavra de Deus. O que é a escuta orante e obediente da palavra de Deus? Que é a Léxio Divina. Vocês tiveram isso lá no postulantado. O carmelita deve buscar a Léxio Divina, porque através da leitura orante, nós somos transformados por Deus, né? Transformados. Então a gente precisa buscar a Léxio Divina. Você esqueceu disso? Vai lá, busca de novo o vídeo da Léxio Divina. Vá buscar como fazer a Léxio Divina. O carmelita tem que transformar a vida dele através da Léxio Divina. E depois a gente tem um grande espaço na nossa tradição para a oração mental, que é a oração que Santa Teresa nos ensina. O exercício da presença de Deus na nossa vida é a gente saber que Deus está conosco, está presente conosco a todo instante. Então, todas as vezes que a gente se lembrar, Senhor, eu reconheço a sua presença em mim. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo, me conduza nesse momento. Né? É a gente reconhecer a presença de Deus. A oração silenciosa, quando vai rezar, não esquecer. Isso daqui você pode fazer até com a Léxio Divina, né? A oração do silêncio. O carmelita, ele é chamado a oração silenciosa. A oração silenciosa. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Olha, Senhor, a minha vida é um diálogo, né? A oração é um diálogo, como a gente viu. Olha, o senhor sabe que eu estou com meu coração apertado hoje, aconteceu isso, Senhor. Fala. E vá pensando em Deus, vá esperando a resposta de Deus. Muitas vezes a gente chega numa oração, a gente fala. Ai, Senhor, isso. Obrigado, Senhor, sai. Parece que Jesus fica a mãozinha assim, ei! Espera aí, eu não falei a minha parte ainda. A gente precisa escutar Deus. E outras muitas práticas devocionais que o carmelita tem e que ajuda ele a viver na presença de Deus. O Santo Terço, gente, é muito importante. É muito importante. As novenas, os ofícios de Nossa Senhora. E aí eu fiz questão de colocar esse parágrafo inteirinho aqui para vocês, que está escrito assim, vamos ler juntos aí. Reunidos por Maria como discípulos no cenáculo, os leigos carmelitas encontram-se também para louvar a Deus nos mistérios da vida do Senhor e da própria Virgem Maria. A prática piedosa do Santo Rosário pode tornar-se uma fonte inexaurível de verdadeira espiritualidade para alimento da vida cotidiana. Olha essa primeira parte, reunidos por Maria. Foi Nossa Senhora que nos reuniu ao redor de Jesus para sermos carmelitas, como discípulos do cenáculo. Os leigos carmelitas encontram-se também para louvar a Deus nos mistérios da vida do Senhor e da própria Virgem Maria, a prática piedosa do Santo Rosário. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: eu rezo o terço quando eu estou indo trabalhar.
Ah, eu rezo o terço quando eu estou lavando louça. Ah, eu rezo. Não, sabe, gente? Quando a gente tem um amigo e a gente vai conversar com ele, a gente para e dá atenção para ele. E muitas vezes a gente quer rezar o terço andando, isso e aquilo. Não. Quando for rezar o terço, para. Conversa com Nossa Senhora. Medite, né? Medite a vida de Jesus e de Maria naquelas passagens, no quinto mistério, gozoso, glorioso, contemplamos Nossa Senhora sendo coroada como rainha e mãe do céu e da terra. Fala para ela, mãe, como filho seu, eu estou aqui. Me ajude, eu estou precisando do seu colo, mãe. Vai rezando, vai fazendo disso tudo, né, um meio de você estar junto de Nossa Senhora, né? E aí a gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir, como dizia Tito Brasman, olhar o mundo com Deus no fundo. E aqui eu coloquei o logotipo nosso, né, do Carmelo. Então, a gente viu lá que o carisma, né, é algo que é para nos que atrai, né? Que tem o fascínio de atrair, e depois a gente viu que para que pra gente que o nosso carisma é seguir Jesus, né? A gente viu lá no nosso comecinho. E através desse segmento de Jesus, em viver com Jesus, a gente vai viver isso daqui, ó, que é a contemplação. Né? A gente vai conseguir amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, ter os sentimentos de Jesus em nós, ter o olhar de Deus para o mundo. Né? E aqui essas três estrelas aqui é Elias, Eliseu e Nossa Senhora. E aí a gente, através da contemplação, nós vamos transbordar aqui nesse círculo grande numa vida de oração, numa vida de fraternidade e numa vida de serviço ou de missão profética. E aí a nossa oração ligada com a fraternidade que vocês vão ter mais lá para frente, a oração junto com a vida fraterna vai gerar ternura nos nossos atos. A pessoa que reza, ela consegue transbordar Deus para o irmão, então ela vai conseguir ter uma vida fraterna. E a pessoa que reza é uma pessoa tranquila, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa cheia de ternura. Vai gerar a ternura de Deus dentro de você. E aí, a vida fraterna e a missão profética vai gerar em você solidariedade, ou seja, o amor pelo irmão e o serviço à disposição de Deus vai gerar solidariedade. Você vai sentir desejo de estar à disposição, de socorrer o irmão, de estar ajudando o outro. E aí a oração e a vida de serviço, ela vai gerar o que os nossos santos tinham demais, que era mística. É um crescimento em viver em Deus. Então, se a gente for prestar atenção, eu vou parar de partilhar aqui, vamos fechar aqui. Deixa eu fechar aqui para a gente voltar aqui. Espera aí. Voltei aí? Se a gente prestar atenção, se a gente for ver a fundo, a gente vai entender por que, que o Carmelo é uma escola de santidade? Gente, por que o Carmelo é uma escola de santidade? Porque a partir de tudo isso que a gente falou, não tem como a gente não ser santo. Quando a gente vai deixando Deus ser Deus em nós, não tem jeito da gente não ser santo, não ser melhor. Não tem como. Não tem como.
Aí a gente fala assim, não, mas eu não vou nunca ser santo. Não, mas você tem que dar o primeiro passo, que é estar na presença de Deus. Esse é o primeiro passo. Eu costumo dizer assim, que o iluminado ilumina, o abençoado abençoa, que o amado ama. Então a gente precisa ser iluminado por Deus. A gente precisa se sentir amado dentro desse coração de Deus. A gente precisa se sentir abençoado para que a gente transborde isso para o outro. Para que as coisas desse mundo não façam muito efeito na nossa vida. Que a gente tenha essa saudade de Deus. Que a gente tem. É tão interessante quando a gente busca uma vida de oração, gente, é tão interessante que muitas vezes a gente está parado assim, a gente fala assim, nossa, hoje eu não rezei. Eu preciso tirar o meu tempo. Parece que Deus chama a gente, o nosso coração é chamado pelo coração de Deus. Então, nós carmelitas, nós precisamos muito mais desenvolver isso em nós. Porque esse é o nosso carisma, essa é a nossa identidade, esse é o nosso chamado. Né? Muitas vezes os outros perguntam para a gente assim: o que vocês fazem? Aí a gente fica assim, né, parado. O que a gente faz? A gente busca transformar a nossa vida através de uma vida litúrgica, de oração sacramental, para que a gente jorre no mundo esse amor. A vida do carmelita é isso. Não é fazer dentro de si. A partir do momento que você tem uma partezinha na nossa regra que diz assim, que o carmelita é chamado a ser uma centelha de amor a incendiar o mundo. Vocês sabem o que é centelha? Centelha é quando você pega dois pau em brasa assim, bate, e aí sai aquelas faísquinhas de fogo. Cada faísquinha daquela é uma centelha. Nós carmelitas somos chamados a ser essa centelha. Não é a ser uma fogueira, a ser um incêndio. Se é cada um de nós formos só essa centelha, tenham certeza que nós vamos iluminar o mundo. E nós só vamos ser essa centelha a partir do momento que a gente estiver unido com Deus. Amém? Eu espero que eu não tenha falado demais. É de uma forma bem simples, né? Mas é tudo isso que eu busco na minha vida de carmelita, sabe, gente? É tudo isso que eu busco na minha vida de carmelita. Eu busco isso. Eu tenho sede de Deus. Então eu só quis transbordar para vocês aquilo que eu tento buscar na minha vida. E não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes, viu, irmã Fátima, escute isso. Muitas vezes é tanta coisa que a gente tem que fazer na vida que dá vontade de você meter o pé no pau da barraca. Mas aí é hora da gente juntar os nossos pedacinhos e nos colocar, Senhor, eu estou vivendo isso agora. Muitas vezes a gente comete alguns pecados, algumas coisas, a gente faz umas coisas feias que a gente fica envergonhada, a gente fala, Senhor do céu, como é que eu fui capaz? E aí a gente tem que ser humilde, se colocar no coração de Deus e falar, Senhor, isso sou eu. Essa é a Nelly. Sabe, Senhor, eu queria ser melhor hoje, mas eu não consegui. Eu vou me esforçar em ser amanhã. E é assim. Um dia após o outro, um momento após o outro. Ser carmelita é isso, gente. Rezar é isso, é fazer com que Deus seja na sua vida progressivamente. Não, gente, não acreditem naquela pessoa que fala assim, eu me converti. A conversão é de todo dia, de todo momento. Deus tem que tornar-se a pessoa mais importante da sua vida. Mas não tem pó de pirim-pim-pim para isso, não tem varinha mágica para isso. É o seu esforço de buscar Deus. É o seu esforço de todo dia de buscar Deus.
que vai fazer com que Deus seja a pessoa mais importante da sua vida. Amém? Alguém Amém. quer fazer Amém. alguma Amém. pergunta? A irmã Fátima está com a mão levantada aí. Não sei se. Vamos lá, irmã Fátima. Eu acho que é por isso, irmã Nelly, que eu me apaixonei pelo Carmelo sem nem saber que o Carmelo era mariológico e cristológico ao mesmo tempo. Porque eu, mais do que nunca, estou apaixonada por Cristo, principalmente por Cristo Eucarístico. Que bom. Que bom. Alguém mais? Sabe, irmã Nelly, você falou uma coisa que é verdade, viu? A nosso dia a dia dá a impressão que a gente está sendo sufocado, né? Eu sinto isso na escola, porque eu sou educador, só que além do papel de professor, eu tenho que levar coisas boas, princípios, etc., para eles, porque eles não têm. Infelizmente, os alunos de hoje, a geração de agora, eles não têm regra, eles não têm nada, né? E muitas vezes eu falo de Deus na sala de aula, mesmo eu não podendo, né? Mesmo eu não podendo, falando de princípios, etc. Tem horas que dá vontade de largar tudo. E tem horas que eu saio de casa, acordo 5:30 da manhã, né? Antes de eu ir para trabalhar, eu faço minha oração da laudes, eu faço minhas laudes, rezo meu terço, para sair, para ir trabalhar. E o dia que eu falo para Deus me dar força, é o dia que tem mais provação para mim. Não é fácil. Eu tenho dó de ver eles perdidos do jeito que eles estão. É muito complicado. Então, mas foi o que eu disse, sabe, irmão Alexandre? Quando a gente vai se preenchendo de Deus, vai deixando Deus entranhar a nossa vida, a nossa presença se torna a presença de Deus, sabe? O nosso sorriso se torna o sorriso de Deus. E aí a gente não precisa falar de Deus, a gente mostra Deus. Você já não viu pessoas que a gente fala assim, isso é carisma, né? Pessoas que falam, quando chega aquela pessoa, você fala assim, nossa, aquela pessoa chegou e iluminou. Por quê? É o carisma dela. E o carisma do carmelita é esse, é ser presença de Deus no mundo, sem falar. Então se abasteça mesmo. Se abasteça de Deus sempre. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Irmã Simone, pode falar. Boa noite, irmãos e irmãs. Assim, é uma luta, né? A vida de oração é uma batalha, é uma guerra, né? Tudo isso que tem acontecido aqui, né, em Petrópolis, né? Ainda há pouco deu uma pancadinha de chuva aqui, então a gente está nesse tempo que, assim, qualquer chuva, a gente já fica com o coração apertado, né? E essa semana a gente estava no momento de oração na igreja, né? E eu fui pregar, né? E rezando, né? Me preparando para esse momento e o Senhor colocava muito isso forte no meu coração, né? De que ou a gente aprende, né? A olhar para fora e a entender que o que está fora, na verdade, não é o que tem que nos mover, é o que está dentro, né? A gente não vai conseguir crescer nunca. E hoje a maior dificuldade das pessoas em crescer para fora é porque as pessoas só querem crescer para fora, não querem crescer para dentro, né? Então, essa vida interior que a gente precisa ter, de crescimento mesmo, de ser abastecido por Deus, que é na oração, que é na vida sacramental, né? Em tudo que, graças a Deus, né? Deus nos deu e a igreja, como mãe, né? Procura manter viva. Se a gente não buscar,
a gente não vai conseguir caminhar, né? Então, eu partilhava isso com algumas pessoas, né? A gente precisa ter alegria, sim. É difícil. A gente tem que ter alegria, porque a nossa alegria é Cristo. Não são as coisas que estão fora de nós, né? Então quer dizer, quantas pessoas perderam suas casas, quantas pessoas perderam familiares, famílias inteiras, infelizmente, não é? Mas, assim, a morte, ela existe. Ela entrou no mundo por causa do pecado. Mas eu posso fazer da morte, né, desse momento que eu vou passar por ele, porque eu não vou viver eternamente aqui na Terra, não. Né? Não foi essa promessa que o Senhor deu para a gente, de viver eternamente aqui. Então, eu preciso fazer da minha vida... Você não foi criada para isso, né? Isso aí. Então, se eu não sei quem eu sou, né? Isso que a senhora falou agora no final, né? Que o iluminado ilumina, né? O abençoado abençoa e o amado ama. Eu preciso saber quem é Deus e quem eu sou diante de Deus. Eu preciso saber quem é Cristo e quem eu sou diante de Cristo. Eu preciso saber quem é o Espírito Santo e quem eu sou diante do Espírito Santo, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus por esse momento que eu estou vivendo a minha vida, né? Nessa formação, né, do Carmelo, porque esse período do silêncio, eu falei, eu não consegui terminar minha formação, porque eu terminava de ler e eu lia de novo, e eu lia de novo, então foi assim, eu não consegui terminar de ler, porque eu acabei lendo a mesma coisa, assim, várias vezes, né? Porque eu precisava que aquilo realmente ficasse, né, fixado em mim, né? Então, assim, está sendo um momento de grande graça. Uma coisa muito importante que você falou, irmã Simone, é exatamente o que precisa acontecer na vida do carmelita. O carmelita tem que crescer por dentro. Ele tem que crescer na intimidade com Deus, não por fora. Não por fora. Por fora todo mundo já cresce. A gente tem que crescer por dentro. O carmelita é aquele que tem que se preocupar com as suas raízes. Com mais nada. Irmã Fátima, a senhora quer falar? Não, irmã, Acho que não. esqueci. Foi a mãozinha lá. Desculpa. Não, Tava irmã, sem problema. É a idade, vá desculpando. É a Imagina, idade, irmã, tá pesando, a mão imagina. ficou lá. Mais alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, quer criticar? Pode criticar também. Não tenho o que criticar, não. A gente só teve muito foi o que aprender. Se toda vez fosse assim, ficava claro que nem a água, transparente. Beijinho para você, lindona. Ninguém mais? Maria Laura, pode falar, Maria Laura. Abre o seu microfone e fala. Deixa eu abrir. É que eu estou fazendo aqui, ó, esse livro aqui. São os 40 dias quaresmal, né? Sempre olhando para a cruz e revivendo, né? Porque, por exemplo, a pandemia nos deixou um pouco assim, frio, né? A gente esfriou nossas orações, ficamos sem missa. Em 2019 nós não fizemos Páscoa. Então, houve um esfriamento. Então, eu estou procurando assim, eu já fiz 30 dias com Nossa Senhora, agora aqui são os 47 dias da quaresma, olha, esse livro aqui. Porque eu preciso voltar novamente, né? É isso aí que a senhora falou aí, que a gente reza e não sente, né, um peso, não sente cansaço, porque quanto mais a gente gosta, a gente se delicia com a oração, né? E vai tendo assim a intimidade com Deus, que torna leve. É como ele fala, né? Me dê seu fardo, que eu vou lhe dar o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Então é isso. Que bom, que bom. Mais alguém?
Irmão Nathaniel, então aqui eu acho que a gente já está chegando no horário de encerrar mesmo, né? O senhor podia fazer a nossa oração de encerrar e encerrar para nós. Então, em primeiro lugar, irmã, agradeço muito a senhora pela sua disponibilidade, pela bela apresentação que fez aí, assim, enriquecendo muito o nosso caminhar aí em direção no aprofundamento da oração, né? Sempre são ensinamentos que nos aprofundam e nos direcionam, né? Na nossa caminhada aí, né? Na subida para o Monte Carmelo, né? Nessa subida que não é fácil, e só esses caminhos, esses ensinamentos, essas reflexões que nos ajudam nesse caminhar. Então, eu espero que todos tenham aproveitado bastante das suas palavras, né? Que a gente possa, nesse mês aí, estar refletindo sobre elas e possamos estar firmes nessa caminhada. Então, agradecemos a senhora, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, e que Deus abençoe a todos. Então, vamos nos colocar diante de Nossa Senhora do Carmo, que ela nos conduza, nos oriente nessa nossa caminhada, que ela seja sempre a nossa luz. Peçamos a ela a sua especial proteção. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana, um bom mês. Beijo no coração. Daqui a um mês. Amém. Salve Maria. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Beijo. Fiquem Beijo. com Deus. Obrigada, Nossa Senhora abençoe a todos. Obrigada, irmã. Tchau, tchau. As ordens. Deus abençoe. Amém.